Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcelo, espero que todos estejam bem. Continuando as nossas aulas sobre a tabela periódica, na aula anterior a gente viu características, propriedades mais gerais sobre a tabela periódica. Nessa aula 15, a gente vai aprender a relacionar a tabela periódica, a estrutura da tabela periódica, com a configuração eletrônica de cada elemento químico. Eu vou apresentar um resuminho de aula para vocês e no final a gente vai para a parte mais prática, aplicada, para que a gente consiga organizar essas informações de uma maneira mais simples de vocês recordarem. Aqui eu apresento a tabela periódica para vocês do lado direito, lembrando que os elementos químicos estão dispostos nessa tabela em ordem crescente de número atômico. Começa com o hidrogênio, número atômico igual a 1, depois vem o hélio, número atômico igual a 2, passa para a linha de baixo, vem o lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e assim por diante. Também falei para vocês que os elementos químicos estão agrupados em 18 colunas verticais, chamadas de grupos ou famílias. E falei que em um mesmo grupo, elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes. Então, todos os elementos do grupo 1 apresentam propriedades semelhantes, com exceção do hidrogênio que eu falei para vocês. Todos os elementos do grupo 2 têm propriedades semelhantes entre si. E uma questão que eu deixei em aberto e ninguém me perguntou em nossos atendimentos é por que elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes? A resposta é que elementos de um mesmo grupo apresentam configurações eletrônicas semelhantes, por isso as suas propriedades também serão similares. Também falei para vocês que os elementos do grupo 1 ao grupo 2 e do grupo 13 ao grupo 18 são chamados de elementos representativos, com exceção do hidrogênio, que apresenta características bastante específicas. E muitas vezes, em vez dele aparecer no grupo 1, ele pode aparecer também no grupo 17, ou em algumas tabelas existe a preferência de deixá-lo nessa região central, indicando que ele apresenta propriedades bem específicas, características dele. E importantíssimo agora é saber que o número dos grupos dos elementos representativos indica o número de elétrons da última camada, ou seja, todos os elementos do grupo 1 apresentam um elétron na última camada. Todos os elementos do grupo 2 apresentam 2 elétrons na última camada. Todos os elementos do grupo 13, aqui a gente precisa subtrair 10, apresenta 3 elétrons na última camada. Então tome cuidado em relação aos elementos representativos, o grupo 1 e o grupo 2, o número do grupo indica o número de elétrons da última camada. Vou deixar anotado aqui para vocês, do grupo 10 ao grupo 18, a gente precisa subtrair 10 do número do grupo. A não ser que a gente utilize aquela notação antiga. Lembra que eu falei para vocês que antigamente a gente chamava o grupo 1 de 1A, o grupo 2 de 2A, o grupo 3 de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. A notação antiga, o número do grupo ou da família indica certinho o número de elétrons da última camada. 3 elétrons da última camada, o grupo 4A apresenta 4 elétrons, todos os elementos apresentam 4 elétrons na última camada, os elementos do grupo 5A apresentam 5 elétrons na última camada e do grupo 8A todos os elementos apresentam 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. O hélio só apresenta 2 elétrons na última camada. A tabela periódica também pode ser dividida em blocos, 4 blocos, compatíveis com as subcamadas, com os subníveis de energias possíveis de apresentarem elétrons para os elementos químicos conhecidos. Então, cada bloco indica o subnível mais energético da configuração eletrônica. Existe o bloco S, o grupo 1 e o grupo 2 faz parte do bloco S, que significa que todos os elementos desse grupo apresentam na sua configuração eletrônica
o subnível S como sendo o mais energético. Do outro lado existe o bloco P, todos os elementos desse bloco apresentam o subnível P como mais energético na distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, com exceção do hélio. Embora o hélio esteja no bloco P, o subnível mais energético do hélio é o S. A distribuição eletrônica do hélio é 1s2, já que ele só tem 2 elétrons. Logo, o subnível mais energético dele é o 1s. A parte central é chamada de bloco D e essa parte inferior que fica aqui nessa região central da tabela periódica, chamada de elementos de transição internos, os elementos do bloco F, com exceção do lantânio e do actínio, que fazem parte do bloco D. Eles estão, na verdade, aqui, ó, lantânio e actínio. Lembrando que essa série dos lantanídeos e essa série dos actinídeos. Bloco D e bloco F constituem, como a gente já viu, os elementos de transição, sendo que os elementos do bloco F são chamados de elementos de transição internos também. Por fim, a gente viu também que a tabela periódica apresenta 7 linhas horizontais, chamadas de períodos. E importante, informação nova que a gente ainda não viu. O número do período indica o número de camadas contendo elétrons do elemento químico. Por exemplo, todos os elementos do primeiro período apresentam somente a camada K contendo elétrons. Todos os elementos do quinto período apresentam 5 camadas eletrônicas contendo elétrons. E do sétimo período, todos esses elementos apresentam 7 camadas eletrônicas contendo elétrons. Então, sintetizando, o número do grupo indica o número de elétrons da última camada. Isso para os elementos representativos. O bloco indica o subnível mais energético. E, por fim, o número do período indica as camadas dos elementos que contêm elétrons. Vamos lá, então, aplicar todas essas informações que eu passei para vocês, para a gente conseguir organizá-las de uma maneira mais simples, de modo que a gente consiga lembrar de uma maneira mais fácil. Então eu vou apresentar para vocês aqui o elemento químico sódio, como exemplo. O número atômico do sódio é 11. E a partir da distribuição da configuração eletrônica do sódio, a gente vai conseguir localizá-lo na tabela periódica. Vamos lá, então, são 11 prótons para o átomo neutro. 11 prótons equivale a 11 partículas negativas, 11 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, que a gente já aprendeu, vai ficar assim: 1s2, 2s2, 2p6, conta, dá 4 com 6, 10 elétrons, só está faltando um elétron para dar 11. Depois o 2p6, seguindo as flechinhas do diagrama, vem o 3s, só falta um elétron, 3s1. A gente sabe que essa é a camada, o primeiro nível corresponde à camada K, são 2 elétrons. O segundo nível corresponde à camada L, que contém 6 com 2, 8 elétrons. E o nível 3 é a última camada do sódio, que a gente também chama de camada de valência, a camada M. 1 elétron na última camada. Informações importantes que a gente consegue retirar. O subnível mais energético do sódio é o 3s. Logo, ele está no bloco S. Eu já sei que o sódio está nessa região da tabela periódica. E como a gente viu, o número de elétrons da última camada é igual ao número do grupo. Portanto, um elétron de valência indica o grupo 1. Tá lá. Portanto, a gente já sabe que o sódio está no grupo 1 da tabela periódica. E por fim, como é que a gente sabe o período onde se encontra o sódio? O período indica o número de camadas.
como o sódio tem 1, 2, 3 camadas contendo elétrons, 3 camadas, a gente sabe que ele está no terceiro período. Com isso, a gente vem aqui e conta grupo 1, primeiro, segundo, terceiro período. O sódio está exatamente aqui, ó. O sódio está aqui. Outro exemplo. Vamos lá, então, trabalhar com o flúor, cujo número atômico é igual a 9. Fazendo a distribuição do flúor, vai ficar 1s2, 2s2, já dá 4 elétrons distribuídos. Depois vem o 2p, 2 com 2, 4. Para 9, faltam 5 elétrons. O primeiro nível corresponde à camada K, contém 2 elétrons. E o segundo nível corresponde à camada L e contém 2 com 5, 7 elétrons. Essa é a última camada, a camada de valência. Informações que a gente consegue retirar: subnível mais energético é o 2p, portanto, a gente sabe que o flúor está no bloco P da tabela periódica, em alguma posição dessa região da tabela periódica. Em seguida, a gente sabe que o flúor tem 7 elétrons na última camada. Se ele tem 7 elétrons na última camada, na camada de valência, a gente sabe que ele está no grupo, tem que somar 10. 7 mais 10, ele está no grupo 17 da tabela periódica. Tá lá. Então ele vai estar nesse grupo aqui. E por fim, a gente sabe que ele tem duas camadas contendo elétrons. Se ele tem duas camadas contendo elétrons, a gente sabe que ele está no segundo período da tabela periódica. Com isso, a gente consegue localizá-lo aqui. Ele está no grupo 17, já que ele tem 7 elétrons na última camada, e no segundo período. Primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio, segundo período é esse daqui. Então, o flúor estaria aqui, ó. E se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente, 9 é o número atômico do flúor. Em relação aos elementos do bloco D, como é que a gente pode relacionar a configuração eletrônica com o grupo ao qual o elemento químico faz parte? Aqui muda um pouquinho. O número do grupo dos elementos de transição não indica exatamente o número de elétrons da última camada. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou dar o exemplo do zinco aqui, ó. O zinco, ele tem 30 prótons. Fazendo a distribuição vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, seguindo o diagrama depois vem o 3s2, 3p6, depois o 3p6 seguindo a flechinha vem o 4s2 e só depois vem o 3d. Vamos fazer a conta. 10, 20, para 30 falta 10. Prontinho, a gente fez. Esse é o primeiro nível, corresponde à camada K, tem 2 elétrons. Esse é o segundo nível, camada L, contém 8 elétrons. Vou fazendo um azul diferente aqui, ó. Esse é o terceiro nível, camada M, contém 6 com 2, 8 com 10, 18 elétrons. E a última camada corresponde ao quarto nível, camada N, contém 2 elétrons apenas. Vamos tirar as informações então que a gente consegue a partir da configuração eletrônica. A gente tem que o subnível mais energético é o D, subnível mais energético
é o D, logo ele está no bloco D. Basta vir aqui e olhar a tabela periódica nessa parte central, ele vai estar em alguma posição dessa região. Em seguida, a gente consegue saber o número do grupo, só que aqui muda um pouquinho. Para a gente saber o número do grupo, a gente precisa somar os elétrons do subnível mais energético mais os elétrons S da camada seguinte, que aqui é o 4s. Fazendo essa soma 10 mais 2, vai dar 10 mais 2 igual a 12. Portanto, a gente sabe que o zinc está no grupo 12 da tabela periódica. Grupo 12 é esse daqui. Ah, mas em que camada ele se encontra? Bom, o zinco tem a camada K, a camada L, a camada M e a camada N. São 4 camadas contendo elétrons. Portanto, ele está no quarto período. Basta vir aqui e contar. Ele está no grupo 12, quarto período. 1, 2, 3, 4. O zinco está exatamente aqui. Em relação aos elementos do bloco F. Os elementos do bloco F têm como subnível mais energético o subnível F. Com exceção, só tome cuidado que o lantânio e o actínio aparecem aqui. Só que o subnível mais energético do lantânio e do actínio é o subnível D. Beleza? Então, pessoal, finalizando a aula, o que vocês precisam saber? Como é que vocês vão conseguir relacionar a estrutura da tabela periódica ou a posição de cada elemento químico na tabela periódica com a configuração eletrônica dos elementos? Basta aplicar essas informações que eu acabei de passar para vocês. O subnível mais energético indica o bloco em que se encontra o elemento químico. O número de elétrons da última camada indica o número do bloco ao qual o elemento químico faz parte. Isso para os elementos representativos do grupo 1 e grupo 2 e do grupo 13 ao grupo 18. Só tome cuidado que do grupo 13 ao grupo 18 a gente precisa ou somar ou subtrair para fazer com que o número do grupo bata com o número de elétrons e vice-versa. Para o caso do bloco D, todos os elementos químicos do bloco D têm o subnível D como sendo o mais energético da configuração eletrônica. E para a gente encontrar o grupo, basta a gente somar o número de elétrons do subnível mais energético, que é o D, com o número de elétrons S da camada seguinte. Como sempre, dúvidas vocês podem encaminhar por meio do meu e-mail, por meio do WhatsApp e também por meio da nossa sala virtual. E também tem o nosso atendimento. Quero deixar um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.